Let's go, guys, to correct the exercises of the book Clio. Então, vamos lá, turma, corrigir, né, os exercícios dos temas 5 e 6, né, 5 and 6 do Clio. Primeiro, American Art of the 20th Century, né? Eu mostrei para vocês a respeito. Vamos diretamente para as respostas. The first one, pop art was a movement of the 50s, which was very successful in the United States and in England. This movement was the return of figurative art, criticism, the consumerism, materialism, and the American way of life. Então, a gente pode resumir aqui que a arte pop era, no caso, algo que começou nos anos 50 e que foi muito bem sucedido nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? E esse movimento teve um retorno na arte figurativa que criticava o consumismo, materialismo e o modo de vida americano, né? Muito interessante. Ok? Então, vocês podem colocar essa primeira parte aqui que eu estou destacando em blue, né? Em azul. Vocês podem colocar como a resposta do number one, tá? Não há necessidade de escrever tudo que está aqui, não. Você pode colocar só esse primeiro trecho, que é meio que um resumo sobre o que era esse movimento do pop art. The artists were inspired by mass culture and showed popular daily life. For the production of the works, they used comic books, food packaging, flags, cans of soft drinks, advertising, pamphlets, and products of cinematographic field. Então, eles usavam livros, comic books, no caso, aqueles livrinhos de história em quadrinhos. Eles usavam pacotes, né, de comida, aqueles pacotinhos de batata, de salgadinho, né? Usavam latas de refrigerante, anúncios, panfletos, né, com anúncios e produtos dentro do campo cinematográfico, né, para poder exemplificar a arte deles, demonstrando esse dia a dia, né, da cultura de massa. In addition to being a major influence for graphic and fashion designers, pop art is widely used for the current advertising. Some artists that stood out in pop art were Andy Warhol, Roy Lichtenstein e Peter Blake. Então, os três artistas que mais se destacaram nisso foi o Andy Warhol, Roy Lichtenstein e Peter Blake, né? Vamos lá. E todo esse movimento influenciou muito a parte gráfica, de moda e também de anúncios. No number two, Frank Lloyd Wright stood out for his extensive work in the design of architectural projects, especially in the area of housing, but also for offices, temples, schools, hotels and museums. Então, esse Frank Lloyd, ele ficou famoso pelo seu trabalho de design na arquitetura, né? Ele fazia casas, escritórios, templos, escolas, hotéis e museus. Ele tinha uma arquitetura muito específica. E o Lloyd developed experiments in different art styles. Então, ele desenvolveu experimentos em diferentes estilos artísticos.
such as the English Tudor. Ele também fez dentro do Tudor, né, inglês, e the Scottish Arts, e também na arte, né, irlandesa. And crafts, the UK geometric style, and even the Japanese classic architecture. Então, ele também usou a arquitetura japonesa clássica, o Ryukyuan, estilo geométrico, dentre outros. Ele foi considerado pai da arquitetura orgânica. He won this title because he spent his life advocating a theory directly influenced by natural world. The architect believed that all buildings should be unique according to the location and purpose. They would need to fulfill all the needs of their users. They should be in harmony with the environment as they had naturally sprouted from the ground like living organisms. Então, no caso, ele dizia que um prédio, né, deveria estar em total harmonia com o ambiente e que aquele local deveria suprir todas as necessidades do seu usuário, ou seja, como se o prédio fizesse parte ali do ambiente, né, mantendo aquele local ali, né, preservando. Então, aqui vocês podem utilizar esse trecho aqui, esse primeiro trecho aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Essa parte aqui. Aqui. E essa linha aqui vocês podem colocar, tá? Não precisa colocar todo o trecho, não. Essa parte já explica bastante. Essa parte que eu destaquei, no caso. E temos... Gente, lá naquele trecho é só você pausar, tá? Rebobinar, montar lá a parte do vídeo, volta lá e então você tem como... tem como pausar. E a terceira questão, que era sobre o Jackson Pollock, que foi um importante pintor americano do expressionismo abstrato, né? Jackson Pollock was an important painter of American abstract expressionism. He was one of the pioneers of the artistic movement, which emerged in the United States in the 40s. Paul Jackson Pollock was born on January 28, 1912. He died on August 11, 1956. Features of his artistic style include use of technique of action painting characterized by the presence of movement, earned and speed. Então, a sua técnica de pintura sempre tinha a presença de movimento, energia e rapidez. Influences of the Spanish modernist painters, mainly Picasso and Miro. Então, influências de pintores modernos espanhóis, como Picasso e Miro. Use of the dripping technique. Presence of surrealism and abstract automatism. Então, ele tinha automatismo abstrato e surrealista. Spontaneous application of the wink. Um jeito espontâneo de aplicação da tinta. And multicolored works. Ou seja, trabalhos multicoloridos. Ok? Muito legal, né?
Tá, deixa eu fechar aqui. Então, vocês podem colocar esse último trecho também como a resposta da questão 3. Vamos então para o próximo tema. Então, era sobre a cultura pop, né? Então, a primeira pergunta era Think about American pop music, what are boy bands, what is MTV e do you research about the Grammy Awards? Eu pedi para que vocês pesquisassem sobre esses artistas. E aqui tem as respostas, somente da 1 e da 2, porque a 3 vocês teriam que mostrar a pesquisa. Até agora nenhum aluno me enviou. Então, vou aguardar que vocês enviem. Eu no dia mostrei para vocês a imagem, né, de alguns desses artistas pop que marcaram as décadas, desde lá dos Beatles até os dias atuais, e mostrei um pouquinho também de um vídeo também da Britney Spears, né, nos anos que marcou os anos 90. Então, aqui está o modelo da primeira resposta, né? Seria que a musical and social phenomenon known as boy bands, ou seja, é um fenômeno social e musical, né? Que a gente chama de boy bands. Boy bands have been an important part of the pop since 60s. Então tá falando aqui que as boy bands têm uma importante influência, né, desde os anos 60, ou seja, desde os Beatles. And although there are many styles and types, então tem muitos estilos e tipos, the basic concept of cute and harmless teenagers singing about love always ends up. Ou seja, a maioria das músicas sempre fala de algum relacionamento que não deu certo, algum amor que não foi correspondido, e etc. E aqui citou The Beatles, The Monks, New Kids on the Block, Menudos, Backstreet Boys and Jonas Brothers. No 2, está falando que a MTV, the television, a MTV created in 1981. Então, ela foi criada em 1981. Music Television, né? A MTV significa o quê? Music Television, televisão de música. Aimed to present a program for young audience. Então, tinha o objetivo de quê? De fazer programas para o público jovem, né? Focusing on pop music, focando em música popular, né? Na música pop. With the success of Channel MTV became a reference in terms of youth and pop culture, influencing several genres and spreading around the world. Então, influenciou muitos jovens ao longo das décadas, se tornando uma referência, né, de juventude e cultura pop, né, influenciando muitas gerações. E referente ao number 3, eu vou aguardar que vocês enviem a atividade feita pelo portal, ok, guys? Com isso, eu concluo aqui a correção dos temas 5 e 6 do Clio.